o Renato gostou do que ele ouviu do Corinthians. O aspecto financeiro não era o mais importante naquele momento. O Renato sempre soube, desde que começaram as conversas, de que o patamar salarial que ele conversaria no Corinthians não seria o mesmo do Corinthians de outros tempos, ou do próprio Renato no Grêmio, ou do que o Atlético Mineiro ofereceu e acabou não tendo acordo. O Renato sabia que era uma outra realidade. E o que ele ouviu do Corinthians, ele gostou. Isso é apuração com fontes ligadas ao Renato. Mas também era muito nítido para todas as partes que a questão pessoal, a questão familiar, pesaria bastante. E o motivo que levou o Renato a recusar a proposta do Corinthians na noite de hoje, ele é familiar. O Renato ficou esse tempo todo em Porto Alegre, com a família se dividindo entre Rio e Porto Alegre, mais tempo no Rio do que na capital gaúcha, com o Renato morando num hotel. Ele morou num hotel o tempo inteiro de Grêmio, não morou em apartamento nem nada, ficou de maneira um pouco mais reclusa e há uma pressão familiar, sobretudo por parte da esposa dele, a Maristela, para que ele ficasse um pouco mais agora com eles, com a família. Esse era um lado quase que irredutível. O lado profissional, o Renato se animou. Toda a campanha da torcida, mobilização, engajamento, hashtag para ele vir, isso balançou o Renato, ele não esperava e isso balançou. Mas questões pessoais, o aspecto familiar, isso pesou. E é por isso que o Renato recusou a proposta do Corinthians. Agora, se vai parar no Dorival, se vai parar em outro nome, os próximos dias vão dizer, mas existia um ânimo dentro do Parque São Jorge, do CT Joaquim Grava, para que o Renato aceitasse, porque as conversas foram positivas. Mas são aspectos pessoais que motivaram a recusa dele. Prof, antes, a nota deixa eu oficial, te interromper Dani, só um minutinho, prof, porque tem a nota oficial do Corinthians e Isso. chegou agora aqui a nota oficial do Renato, que passa muito por isso que o Zupac está falando. Ele faz todo um texto de agradecimento, dizendo que não tem rede social, mas que viu a mobilização, que conversou com o Duílio e ficou muito honrado com o convite. E aí tem um trecho que justifica, que fala assim, ó: não tenho rede social, mas fiquei sabendo de toda a movimentação que foi feita e isso me encheu de orgulho. Conversei muito com a minha esposa e chegamos à conclusão de que nesse momento é necessário descansar um pouco mais com a família e os amigos. Foram 5 anos de muito trabalho e viagens ininterruptas. E aí ele agradece todo mundo. Prof, só para te passar essa informação que chegou agora. Ele não tem nota oficial, mas a Carol tem, né? Ele deve ter batido para ele a mobilização dos últimos dias. Ele é um cara muito vaidoso, isso deve ter dado uma sacudida dele, mas a nota do Corinthians também fala em conversas francas. E essas conversas francas colocaram o que o Corinthians tinha a oferecer do ponto de vista financeiro, e que era muito menos do que ele ganhava no Grêmio, embora mais do que o Corinthians vinha pagando para o Wagner Mancini. Esse é um ponto complicador, talvez não o último, mas principalmente porque o Corinthians de hoje não pode oferecer a ele muito além do que já tem. Então, pesando os prós e contras, o Renato acabou preferindo. A gente também não pode esquecer que vivemos ainda um período de exceção, né? De muita dificuldade. Esse aspecto familiar que o Zupac falou é verdade, ele veio à tona com a questão da família já ter tido muita dificuldade nos últimos tempos de estar com ele por conta de tudo que a gente vive hoje em dia, né? A questão do isolamento, a questão das viagens muito mais difíceis. E agora o Corinthians parte para algo, eu acho que bem mais palpável. O Corinthians atual é um clube muito mais afeito a fechar negócio com o Dorival Júnior, por exemplo, eventualmente com o Silvinho ou com o Antônio Carlos. Pode ser uma retomada de nomes mais acessíveis, embora também no caso do Silvinho haja esse empecilho da família, né? A família do Silvinho gostaria de permanecer na França. Enfim, unanimidade a gente não tem nesse momento, não tinha antes. O Renato foi um barulho muito mais da torcida, né, do que propriamente uma realidade dos dois lados. Como a nota fala em conversas francas, acho que fica fácil de entender porque não deu certo. Os dois lados tinham os seus senões. E aí, prof, desses nomes que você cita, né, o Dorival parece que é agora o alvo. Qual que te parece melhor opção, não sei se exatamente melhor, mas que se encaixaria melhor com o que o Corinthians tem hoje na mão? O Renato pedia reforços e aí falaram na possibilidade de contratar 2 reforços pontuais, não mais que isso, tendo em vista o material que o Corinthians tem para trabalhar. Como é que você enxerga a chegada desse novo treinador? Quem para você seria desses nomes o ideal? O Dorival é um ponto seguro nesse momento, né? É um técnico que já passou por clubes grandes, praticamente
todos, se não todos, a maioria dos grandes clubes do Brasil, sabe o que é a pressão de um grande clube, gosta de trabalhar com jovens, embora essa questão com os jovens ele só tenha se dado bem na carreira mesmo no Santos, mas gosta, não é refratário a jovens, não é um técnico caro, é um técnico mais disponível que os outros, fala-se muito dessa propensão dele a treinar no mundo árabe, mas até agora isso não se concretizou, então é diferente de você tirar alguém de uma situação como seria o Silvinho, por exemplo, que é o outro nome cogitado. Então tem todas essas coisas a favor. Eu só acho que com o Dorival Júnior não dá para pensar num projeto de muito longo prazo. É um técnico com um certo limite de projeto mesmo, né? Mas como o Corinthians também tem um projeto limitado a oferecer, talvez ele se torne o nome mais natural nesse momento. Boa, e a gente tem reforço aqui, olha, o Corinthians a gente não sabe quantas pessoas consegue contratar, mas aqui no Sport Center chegou reforço. A gente tem o Flávio Ortega que acompanha o dia a dia do Corinthians, tem informações pra gente também e chega no Sport Center para falar desse não Ortega. Boa noite para você, seja bem-vindo. Como é que fica a situação agora no bastidor? Tudo bem, Dani? Boa noite, obrigado. Um abraço aos comentaristas também ao Fã de Esportes, né? Como foi importante a cautela aí, né? Acompanhando essa apuração, né? do Renato e com o Corinthians. O Corinthians tinha um otimismo muito grande pelo sim, e aí acabou recebendo o não, né? Desde terça-feira, quando o Corinthians apresentou o projeto e tudo que envolvia essa oferta, né, essa proposta ao Renato, ainda sem falar muito em valores, mas já jogando muito limpo, sendo muito claro ao empresário dele, o Gauchinho, de que não poderia chegar nem perto do que o Renato estava ganhando no Grêmio, que foi oferecido pelo Atlético Mineiro recentemente. O Corinthians ouviu em conversas recentes, depois daquela primeira tratativa, de que o Renato tinha recebido com muito ânimo, realmente como um desafio, essa oferta do Corinthians e esse planejamento. E deu o aval para que as coisas fossem adiantadas por uma segunda rodada de negociações, já envolvendo aí parte de contrato, multa, até mesmo números mais precisos, né, de quanto ele iria receber, metas a ser alcançadas, enfim. Mas aí, no final da noite de hoje, veio essa informação que caiu como uma bomba internamente no Corinthians, a negativa do Renato Gaúcho. O Corinthians não trabalhava com um plano B ou um plano C. Claro que muitos outros nomes foram estudados desde o início, né, da demissão do Wagner Mancini até agora, mas paralelamente a essa negociação dos últimos dias, 72 horas, né, com o Renato Gaúcho, o Corinthians não estava conversando com ninguém ao mesmo tempo. Então não tem ninguém engatilhado agora para o Corinthians anunciar como treinador. A diretoria vai ter que se sentar novamente, ali analisar, conversar, são muitos os nomes. O Corinthians divulgou essa nota oficial, o Fã de Esportes está acompanhando aí, do encerramento das negociações, depois de 3 dias de conversas, né, muito francas. O Esporte Clube Corinthians Paulista e o técnico Renato Portaluppi decidiram encerrar as tratativas, né? Vocês veem aí na nota, né, conversas muito francas, justamente isso que a gente está batendo na tecla há alguns dias já, de que o Corinthians em nenhum momento omitiu nada para o Renato. Se aceitasse, o Renato saberia exatamente onde estaria pisando. E é claro, né, depois na nota que o Renato soltou, agradecendo ao Corinthians, agradecendo a forma como foi feito o convite pelo Duílio, agradecendo todo o engajamento da torcida, o Renato foi muito educado, muito polido, acho que dá pra gente dizer assim, né? Colocando que a necessidade de ficar um tempo maior com a família, dizendo que deveria descansar um pouco mais, mas que no fundo, né? Eu acho que a gente vê ali no Renato um técnico que gosta de ganhar, um técnico que quer títulos, que quer estar ali sempre na primeira prateleira. Então o cara não vai receber o salário que ele costuma ganhar e não vai ter um time competitivo. Imagino que isso tenha influenciado muito mais do que descansar um pouco mais e ficar com a família. Então agora, assunto Renato Portaluppi encerrado oficialmente pelas partes, e o Corinthians parte agora de novo para a análise dos nomes. O professor falava agora há pouco, Dani, Dorival Júnior, Silvinho, aqueles mais viáveis ou aqueles mais bem-quistos pela direção. O Carille também, mas o Carille tem contrato no Al Ittihad até junho, e o Corinthians quer iniciar um Campeonato Brasileiro com o treinador pela regra das trocas. A gente vai ter que começar a apuração tudo de novo a partir de amanhã com um outro nome que não o Renato.
Ortega, fica aí, não vai embora não, que você é bom de papo também. Eu vou jogar essa resenha pro Zupac aqui agora. Ô Zupac, é aquele negócio, né? Não vão me dar tanto dinheiro, não vão me dar reforço para eu brigar por um título. Tem um futevôlei ali na praia, pertinho de casa, né? E aí eu queria saber também desses nomes, assim, nessa linha, o que você acha que é mais provável e ideal pro Corinthians nesse momento? É claro que tudo isso pesou, Dani, mas eu tenho a impressão de que se fosse só a questão, só a diferença salarial ou a falta de salário, né, para ser campeão, ou a falta de jogadores, ele teria recusado de prontidão. Assim, o Renato balançou, a proposta do Corinthians balançou o Renato. Não existisse a questão familiar, acho que seria bem possível que ele dissesse sim. Caso contrário, as conversas não teriam se esticado por 3 dias. Eu ouvi de pessoas próximas ao Renato que ele gostou do que ele ouviu e ele entendia que era um desafio, né? Acho que o Renato sabe que um cara do tamanho dele conseguir realizar um trabalho bom, que não quer dizer ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Um trabalho bom no Corinthians não quer dizer ganhar tudo, quer dizer fazer um trabalho bom dentro das reais possibilidades. Seria muito importante para ele se consolidar de vez no mercado, né? E tirar aquela dúvida de o que será que acontece com o Renato fora do Grêmio. Qual é o Renato treinador fora do seu ambiente mais natural, que é o Grêmio, né? Então, era um desafio, é um trabalho de risco. Quem assumir o Corinthians assume um trabalho de risco, mas quem fizer uma boa campanha com um time desse tamanho, com essas dificuldades, se coloca fortemente no mercado. Um grande exemplo é o Fábio Carille. Foi campeão brasileiro no Corinthians, que no início tinha dificuldades e foi rapidamente alçado uma prateleira de técnicos que ele não esperava tão rapidamente chegar. Agora, Dani, é aquela coisa, o Fã Esportes que já procurou um apartamento no site de compra de aluguel, já procurou um carro no site de compra de aluguel, ele vai lá, entra lá e vai filtrando. Eu quero um apartamento de tantos dormitórios, com tantos metros, um mínimo de tanto para custar, tantas vagas, e aí afunila. E o Corinthians precisa de um técnico que esteja dentro da realidade financeira, um técnico que esteja minimamente disponível para começar o trabalho o mais rápido possível. E o que a gente sabe, o Ortega conhece muito bem também os dirigentes do Corinthians, eles prezam demais pelo bom ambiente. Eles se preocupam demais com um ambiente positivo dentro do CT. E isso pesa também. Você colocando todos esses itens no filtro, o nome que primeiro aparece é o do Dorival Júnior, né? Porque é um cara que se enquadra na realidade financeira, é um cara que está no mercado e que não deve ser muito difícil de fechar um tipo de contrato, e é um cara que se dá bem com os jogadores. Agora, se o Dorival é o cara certo para o Corinthians, eu confesso que tenho dúvidas, mas que é o nome mais acessível para aquilo que o clube precisa no momento, isso, no primeiro instante, me parece bem claro. Prof, quer fechar o assunto? Ih, acho que o prof não me escutou. Opa, escutei agora, Dani. Então tá. Eu fecho o assunto para a gente poder devolver a palavra pro Ortega e aí vamos pro break. Prof e Ortega. Até por exclusão, né? Quando o Zupac falou do Corinthians pesquisando lá no site de apartamento, eu imaginei ele colocando aquele filtro a partir do menor preço, disponibilidade para já. Tira a piscina. O Ortega lembra uma coisa importante para Campeonato Brasileiro, tem essa regra da mudança de técnico, portanto não dá para esperar o Carille. E sinceramente, Dani, eu acho que o Carille que deu certo era um Carille que tinha o Arana, tinha o Romero fazendo um papel tático importante, tinha o Jô no melhor ano da carreira recente dele, e o Carille, que não deu certo, tinha um time muito parecido com esse, com as mesmas limitações de hoje. Eu, particularmente, não iria de Carille. Boa. Ortega, para encerrar o assunto, você fecha, já pode chamar o intervalo que você manda aqui nesse programa. Obrigado, Dani, sempre muito gentil. Não, é só agora que já terminou toda essa negociação, a gente pode falar, né? Eu tinha recebido uma informação, assim, e a fonte tinha pedido off, que no comecinho de tudo mesmo, assim, quem manda realmente no departamento de futebol estava um pouco reticente. Será que o Renato realmente era o cara? E aí a coisa foi ganhando uma proporção ali da madrugada de domingo para segunda, depois da demissão do Mancini, todo o engajamento da torcida, as pessoas próximas, o WhatsApp do Duílio, quer dizer, o negócio começou a ferver e aí todo mundo falou, não, acredito que realmente o Renato, mais do que o projeto como técnico e o trabalho, é uma resposta que o Corinthians pode dar no mercado de que ainda é atraente como grandeza de clube para jogadores e treinadores importantes, mesmo nessa fase ruim, dentro de campo e financeiramente.
Então o Corinthians toma um duro golpe com essa recusa, né? Então agora vamos ver se os dirigentes vão voltar algumas casinhas para trás e vão pegar um técnico mais modesto, mas qualquer opção agora que chegue vai ter essa sombra de que não era a primeira opção e de que também não está na primeira prateleira. Então vamos ver se isso vai ser uma pressão para quem vai assumir no lugar do Wagner Mancini. Sport Center vai para uma rápida pausa, então daqui a pouco a gente volta com muito mais e, é claro, muito mais a decisão do Paulistão também. Um abraço a todos.